Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje é dia de eu contar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro de 2020. Então pessoal, queria começar o vídeo dando um pequeno aviso para vocês de que eu não sei como é que vão ficar os vídeos aqui do canal em termos de frequência, porque agora começou o ano letivo já na escola onde eu trabalho, eu tô pegando aqui um diazinho meu de folga para poder gravar para vocês. Lá na escola estão tendo várias mudanças, então não vai ser um ano tão fácil para mim, e muito do meu tempo livre, que é o que eu uso para gravar os vídeos para vocês, eu vou ter que dedicar a planejamento de aulas, de avaliações, por conta dessas mudanças. Eu vou tentar manter a frequência de um vídeo por semana, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu faço tudo aqui no canal, gravação, edição, subir o vídeo para o YouTube, divulgação, é muita coisa para eu fazer sozinha. Mas enquanto isso, dois vídeos que eu quero manter aqui no canal, até para o meu próprio registro pessoal, são o vídeo de leituras e o vídeo de book haul. Então esse é o primeiro vídeo de leituras do canal de 2020 e eu comecei o mês finalizando uma leitura para o primeiro piquenique literário de 2020, que foi O Bebê de Rosemary, do Ira Levin, pela editora Amaryllis. A tradução é do André Pereira da Costa. E esse livro é o livro que deu origem ao filme O Bebê de Rosemary, dirigido pelo Roman Polanski. Teoricamente é um livro de terror, é uma moça do interior dos Estados Unidos que se casa com um ator e eles vão viver longe da família dela. Aliás, ela rompe com a família dela por questões religiosas. E eles, casados, acabam se mudando para um prédio considerado amaldiçoado. É um prédio onde já aconteceram muitas coisas macabras, mas é um apartamento pelo qual a Rosemary se apaixona. Então eles se mudam pra lá, tem um casal de vizinhos muito esquisito, e aí a Rosemary e o marido dela decidem ter um bebê. E o rolo todo se desenvolve aí, porque o bebê, essa gravidez da Rosemary não é comum, ela vai ser acompanhada bem de perto por esse casal vizinho, e a gente vai descobrindo muitas coisas. Eu fiquei impressionada que lá no piquenique literário não muita gente gostou do livro, e eu surpreendentemente gostei. Acho que o livro tem falhas, principalmente no final. Para mim, o autor perdeu a mão. Eu acho que falta um editor falando assim: não, moço, esse final não dá, termina antes um pouquinho, ou então vai até o limite do que você está imaginando. Mas, no geral, achei um livro fácil de ler, bom de ler. Eu estava lendo junto com outros livros muito densos, muito pesados, e a escrita é leve, apesar de ter elementos meio sobrenaturais, mas não deu medo. Eu acho que tem um elemento aqui nesse livro que dá medo mais do que a intenção do autor, mas eu não vou falar para não dar spoiler para quem não leu ainda. E além do livro, eu acabei assistindo ao filme dirigido pelo Roman Polanski e achei muito bem adaptado. No sentido de que é extremamente parecido com o livro, inclusive várias falas dos personagens é igualzinha no livro, e o final do filme ficou um pouquinho melhor do que o do livro, mas eu acho que poderia ser muito melhor. Se eu não me engano, o livro é de 1967 e o filme é de 1968. Outro livro que eu finalizei agora em janeiro foi o volume 1 do Fausto, do Goethe, pela editora 34, traduzido pela Jenny Clabin Segal. Gostei muito dessa edição, a tradução é uma edição bilíngue, não que isso para mim importe muito, porque no caso eu não falo alemão, mas dá para ver que verso a verso tá traduzidinho, e mesmo assim eles colocam, não nota de rodapé, mas eles colocam uma nota na margem do livro, explicando as escolhas da tradutora, ou então algum elemento do contexto alemão da época que a gente pode não conhecer. E essas notas todas, além da apresentação e dos comentários, são do Marcos Vinícius Mazzari, com ilustrações do Eugène Delacroix. É um livro grandão, mas como vocês viram é bilíngue, então é tipo metade disso. E além disso é um teatro em forma de diálogo e é em versos. Então ele acaba sendo uma leitura mais rápida do que se espera por esse volumão. O Goethe nasce no século XVIII e morre no século XIX, então o livro vai ser escrito nessa transição do XVIII para o XIX, e conta a história do Fausto, que é na verdade já existe uma lenda mais antiga do Fausto. Eu vou deixar para quem quiser um link para um vídeo da Carmen Lúcia, do canal Que Vi do Mundo, em que ela explica essa lenda do Fausto. Mas é uma lenda quase que medieval, eu acho que é do fim da Idade Média,
de um cientista, alquimista, que quer saber os segredos do universo, só que ele acaba se entediando. E aí ele vende a alma dele para o diabo, em troca de alguns anos aqui na Terra de diversão, prazer e etc. E essa é a história do livro. Ele toca bastante nas questões religiosas, questões morais também, mas não foi um livro que super me cativou. Eu tenho o segundo volume aqui em casa, mas não sei quando pretendo ler. Eu li esse livro porque um grupo de amigos meus professores também queria ler e a gente resolveu ler em conjunto, mas até agora nenhum encontro aconteceu. Espero que agora em fevereiro a gente consiga conversar sobre o livro. Eu também li agora em janeiro o livro Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty, pela editora Dark Side Books e traduzido pela Regiane Winiarski. A Caitlin, além de autora de livros, antes de ser autora de livros, ela é uma pessoa que trabalhou num crematório nos Estados Unidos. E ela vai contar os segredos do crematório, ou seja, tudo o que acontece ali quando um corpo chega para ser enterrado, além de alguns casos que ela viveu, e a maneira como ela aprendeu a encarar novamente a morte. Ela sempre teve esse fascínio pela morte, mas a ideia do livro é tentar desmistificar a morte. Porque a nossa cultura, no geral, é uma cultura de negação da morte. E é justamente isso que ela quer desconstruir. Ela quer mostrar que a morte é natural e que ela deve ser aceita. O que não significa que a gente não sofra quando as pessoas morram, né? Mas, no geral, achei um livro bem legal. E, na verdade, eu fiquei interessada por um segundo livro que ela escreveu. Agora me foge o nome do livro, mas eu vou deixar a capinha aí pra vocês. Em que ela vai contar a história de como vários povos do mundo lidam com a morte, que tipo de cerimônias eles fazem, qual é a concepção de morte que esses povos têm. E um que eu li no Kindle agora também em janeiro, chama-se Escritos Indígenas, Antologia, de vários autores. A organização é da Leda Rita Sintra e a edição é da Arc Edições e da editora Sintra. Vou falar o nome dos autores para vocês. Iguarei Amã, do Amazonas, Graça Graúna, do Rio Grande do Norte, Olívio Jecupé, de São Paulo, Nilson Caraí, de São Paulo, Giselda Gerá, ela é Guarani, da aldeia Tenó de Porã, mas eu ainda não encontrei em que estado essa aldeia está localizada, o Rony Waziri Guará, do povo Maraguá, do Amazonas, a Lia Minapoti, do Amazonas, o Aldair Maruá, do Amazonas, o Uziel Guainé, do Amazonas, o Tiago Haki, do Amazonas, e o Jaime Diacara, do Amazonas. Então a gente tem aqui vários autores e autoras, vocês viram que de muitas etnias diferentes, e os textos desse livro são muito variados. A gente tem desde mitos de origem de alguns povos, até poema de saudades da aldeia, tem um relato de tradições e costumes da aldeia. A gente tem algumas lendas contadas por esses autores, lendas típicas do seu povo. E é interessante que sempre a gente tem a natureza como um elemento primordial dessas narrativas. É impressionante como os indígenas são muito conectados com a natureza. Eles se veem como natureza, não é como nós ocidentais, entre aspas, né? Embora eles sejam mais ocidentais do que a gente, geograficamente falando, mas nós que temos uma raiz europeia muito forte, a gente tende a se separar da natureza e falar que nós temos cultura, nós somos civilização em oposição ao que é selvagem, como se isso fosse muito bom, né? E os indígenas, eles sempre se voltam para a natureza. Um ponto interessante desses textos é que tem uma grande incidência de termos indígenas e depois, quando você finaliza o conto ou o texto no geral, você pode ir até o final do conto que lá vai ter um pequeno dicionário, um glossário com algumas palavras que estão espalhadas pelo texto e aí você vai poder traduzi-las para o português, se localizar nos significados. Eu achei que essa utilização de palavras indígenas é muito interessante, porque ela cria uma imersão. Você se sente ouvindo um indígena falar e cria essa atmosfera de história oral, de alguém te contando uma história. E no final do texto também tem uma pequena biografia do autor e da autora. É um livro rápido que possibilita a gente entrar em contato com vários autores indígenas, que muitas vezes a gente não conhece, e de vários povos diferentes que compõem o Brasil. A Maíra, do canal All About That Book, está propondo que no mês de abril, que é o mês que tem o Dia do Índio, é o mês da visibilidade indígena,
nós façamos um abril indígena literário, ou seja, que nós nos concentremos na leitura de algumas obras produzidas por autores e autoras indígenas. Eu vou deixar aí no box de descrição o link para quem quiser participar, para ver a proposta dela. Inclusive no vídeo dela, ela já mostra e dá dicas de vários livros de autores indígenas, é muito bacana. E eu acho que eu não vou fazer o mês inteiro dedicado a isso, mas com certeza em abril eu vou trazer algumas coisas para vocês. Aliás, eu estou pensando até em trazer em março, porque aí quem quiser ler em abril já tem uma certa munição. Acabei pegando um livro que é uma história em quadrinhos que não estava muito no meu radar no momento, mas foi uma leitura tão rápida. Eu teria lido assim em uma sentada, como diz o pessoal, né? De uma vez só. Mas já era, sei lá, 1h30 da manhã e eu tinha que dormir, então eu deixei pro dia seguinte. Eu li em 2 dias, só que na verdade foi em coisa de 3 horas. É o Nimona, da autora Noelle Stevenson, pela editora Intrínseca. A tradução é da Flora Pinheiro. E esse livro é super bonito, todo coloridinho, num papel, tipo aqueles papéis fotográficos. E a Nimona é essa mocinha que está aqui em primeiro plano. Ela é uma metamorfa, ela consegue se metamorfosear, ou seja, se transformar em qualquer ser vivo, em qualquer animal, em qualquer pessoa na sua aparência. E ela é comparsa desse moço moreno aqui, que é o Lord Ballister Coração Negro, que é o vilão da história. Então ela tem essa tendência a ser vilã, ela quer muito ser uma vilã e bolar planos malignos e usar os seus poderes para praticar o mal. E ele é inimigo desse loiro aqui, que é o Sir Ambrosius Ouropelvis. Eu amo os nomes. E ele é o herói oficial do reino. E aí aqui na história existe uma instituição super poderosa que vai gerar vários problemas, várias questões aí na história. Gente, é um livro que mistura muita coisa. Esse universo da Nimona, ele tem armaduras medievais, disque pizza, poderes mágicos e latinhas de refrigerante, bruxos e dragões e ao mesmo tempo clonagem, sabe? É um mundo muito legal, mistura essa pegada medieval, aventuresca, com algo altamente tecnológico. Ele tá divididinho em capítulos, então é legal porque você consegue parar de vez em quando, né? Quando você precisa parar a leitura. A leitura é bem simples, dinâmica, lúdica e gostosa, sabe? É tudo muito colorido, muito aventuresco, era o que eu tava precisando. Outra coisa legal é a própria Nimona, é a própria protagonista, porque ela foge muito dos padrões estéticos que a gente está acostumado. Primeiro que ela é cheia de personalidade, ela tem essa tendência à vilania que é um pouco fora do nosso costume. Mas ela é muito esperta, ela é muito empolgada, ela é uma menina baixinha, cheia de piercing, tem um corte de cabelo todo modernoso. É muito peculiar. Gente, vale a pena. Eu fui até procurar na internet se não tinha previsão de um segundo volume e eu acho que não. Mas se alguém tiver notícia disso, por favor, me fala, que eu gostei muito. Outra leitura de janeiro minha foi Eu, Empregada Doméstica. A Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada, da Preta Rara, pela editora Letramento. Esse foi um livro que eu ganhei de amigo secreto lá no piquenique literário da minha amiga Mariana. E é exatamente isso que o subtítulo do livro fala. Esse livro, a Preta Rara, ela é rapper, ela é professora de história e ela já foi empregada doméstica. É uma moça negra, nascida em Santos, no estado de São Paulo, e ela resolveu um dia no Facebook relatar uma experiência que ela teve sendo empregada doméstica, uma experiência nada agradável. E aí ela usou uma hashtag chamada Eu, Empregada Doméstica. E esse depoimento dela viralizou e a hashtag acabou ganhando vida própria. Muitas empregadas domésticas, além de parentes de empregadas domésticas, ou mesmo filhos de patroas e patrões, começaram a compartilhar depoimentos a respeito da profissão empregada doméstica, contando casos de abusos, casos de exploração absurda. E esse livro é justamente uma compilação de todos esses depoimentos. Então, como eu falei, o que mais tem é relato de humilhações, de abusos, e nós sabemos que eles acontecem todos os dias, mas ver tudo assim concentrado no livro é uma pancada. É um em seguida do outro e você não tem respiro, assim como essas pessoas não devem ter um respiro, né? E eu não sei, pra mim passou essa sensação de sufocamento, de beco sem saída,
Porque muitas dessas pessoas, a maioria mulheres, né? Muitas dessas mulheres empregadas domésticas não têm muito o que fazer, ou pelo menos se sentem sem saída numa situação de humilhação, porque elas precisam do emprego, ou porque entrar com um processo na justiça é caro, é demorado. Às vezes elas devem achar que não vale o trabalho, né? E sabe, me deu uma sensação um pouco parecida, não comparando o livro em si, mas a sensação que eu, como leitora, tive dos livros da Svetlana Alexievich, que tem também vários depoimentos de pessoas, por exemplo, que foram para a guerra, e você começa a sentir que uma hora eles quase que se repetem de tanto em comum que eles têm, ou seja, de tão recorrente que é aquilo. É muito impressionante como parece que essas vozes começam a se repetir. Você pensa assim, nossa, eu já li isso, eu acho que eu já li isso também. E tem uns 2 ou 3 que estão repetidos aqui nessa edição, mas tem alguns que não, tem alguns que é simplesmente outra pessoa contando outro caso e é a mesma coisa. E o mais chocante é a questão da inferiorização, né? Porque essas empregadas domésticas, elas são tratadas como inferiores por parte principalmente das patroas e de uma forma completamente escancarada. Então, práticas como jogar fora a comida, imagina, a empregada doméstica cozinha para a família come, almoça, e a patroa joga fora o resto da comida para a empregada não comer. E fala que ela tem que comer marmita que ela traz de casa. Ou então, ao invés de jogar fora os restos, junta os restos do prato da família, dos pratos da família, e dá para a empregada doméstica comer. Gente, isso é um absurdo. E tem muitos relatos desse tipo, muitos. Fora, por exemplo, ter talheres e prato e copos separados, banheiro separado, uma espécie de proibição de que a pessoa não pode usar o mesmo banheiro que você. Alguns casos de esconder dinheiro para testar a honestidade da empregada. E claro, como diz o subtítulo, o quartinho de empregada, que é um símbolo de segregação total. Então, gente, o que eu achei é que esse livro aqui é o puro suco da classe média da elite brasileira, branca, exploradora, e que é racista, classista, preconceituosa e muito mesquinha. É um livro bem importante. Acaba trazendo também a questão da interseccionalidade, porque a gente fala, tudo bem que empregados domésticos podem ser homens e mulheres, brancos ou negros, mas no fundo 78% das empregadas domésticas é negra e pobre. E acabam sendo muito mais vulneráveis a essas discriminações, essas humilhações causadas por elitismo, né, classismo, e por racismo também. Em termos de escrita, eles optaram por manter exatamente do jeito que a pessoa mandou o depoimento. Então tá cheio de linguagem de internet, tem erros gramaticais, porque é do jeito que a pessoa mandou. E os relatos são anônimos. De vez em quando aparece o nome de alguém, mas é porque a pessoa quis que aparecesse. Um ou outro depoimento traz alguma relação positiva de emprego, no caso do ambiente doméstico, mas a grande maioria são exemplos de coisas horríveis que acontecem no dia a dia. Tem vários relatos de pessoas que dizem que a família inteira delas é de empregada doméstica, tipo, desde muitas gerações atrás e até hoje. E também é legal ver que de vez em quando aparece uma pessoa falando assim, eu sou filho de empregada e estou entrando na Universidade Federal, eu fui empregada por muito tempo e agora estou na universidade, estou me formando, vou ser professora. Não como se ser empregada doméstica fosse uma profissão pior ou inferior a professor, por exemplo. Mas é porque você vê que a pessoa queria sair daquilo e conseguiu. Então a educação, ela está aqui sempre como essa quebra de ciclo, que parecia infinito, né? Um ciclo vicioso que não ia acabar nunca. Aliás, tem muitas patroas que falam isso, do tipo, pra que você vai estudar? Você nasceu para servir, sabe? E essas pessoas que agora estão na universidade, estão formadas também, demonstram muito respeito pela ancestralidade, por essas mulheres que se sujeitaram a muita coisa que a gente provavelmente não aguentaria. Livro muito bom, gente, vale a pena ir atrás. Ele tem uma estrutura simples, mas ele é esse soco no estômago que a gente precisa. E fala muito sobre a sociedade brasileira, muito. Eu li também o A Deriva, do Fernando Ferroni, é uma edição especial feita pelo próprio autor, uma edição independente, capa linda. E é a história da Isabela, uma menina de 20 e poucos anos,
que mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas que está extremamente enjoada da vida dela, entediada com a vida dela, e ela resolve fazer uma viagem para Trindade, que fica ali perto de Paraty. E assim, eu achei que o título é muito bem escolhido, essa ideia do A Deriva, de você estar como se fosse boiando e sem direção, porque é essa mesma impressão que a protagonista passa pra gente. Ela vai conhecer várias pessoas na Ilha de Trindade, eu acho que pra mim foi a parte mais legal mesmo. Esses outros personagens que estão empreendendo suas próprias buscas, né, que têm seus próprios problemas. E eu só achei que faltou algum momento de ápice, sabe? Então esse A Deriva foi constante ao longo do livro inteiro. Mas gostei bastante da escrita do Fernando. Eu quero ler mais do que ele for escrever. Nem sei se tem algum livro novo no forno, acabei nem conversando com ele ainda sobre isso. Mas se tiver, eu quero ler com certeza. Finalizei um que eu estava lendo desde dezembro com o pessoal do Papo de Historiadores, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, pela editora Vozes. Vigiar e Punir foi traduzido pela Raquel Ramalhete. E o Michel Foucault é um filósofo francês que vai analisar as estruturas da sociedade. Nesse livro especificamente, ele vai analisar o nascimento da prisão. Ou seja, como é que antes se punia as pessoas, se não era encarcerando-as, se não era aprisionando-as. E ele vai analisar como é que a prisão atua. Ou seja, a prisão não só como um elemento que segrega a pessoa, que isola a pessoa da sociedade, mas principalmente como uma instituição que disciplina a pessoa. Então ele vai mostrar como a prisão é um mecanismo de disciplinamento do corpo e de criação de um sujeito disciplinado. E aí ele vai falar daquelas técnicas Foucaultianas, né, de você dividir o espaço, de você individualizar, de você registrar tudo do cotidiano da vida do indivíduo. E aí se torna cada vez mais uma sociedade da vigilância. Vai falar do panóptico, do Bentham também. Então eu pretendo fazer vídeo sobre ele, mas não prometo. Esse ano tá apertado, como eu mencionei pra vocês. De qualquer maneira, eu acho que o Cadu, do canal Historiar-se, vai fazer um vídeo sobre ele. E assim que ele lançar, eu aviso vocês, tá? Mas é um livro incrível, fiz muitas marcações. E favorito, com certeza. Quem gosta desse tema, quem gosta de filosofia, de sociologia, de história, tem que ler. É uma aula de história esse livro aqui. Eu acho que ele mescla muito bem conceitos e exemplos. E eu acho que isso é bem importante para um historiador. Não ficar só nos conceitos, porque aí o livro fica insuportável, né? Fica muito abstrato. E não também ficar só nos exemplos, porque senão vira uma história episódica. E ele consegue misturar as duas coisas muito bem, na minha opinião. E, gente, a linguagem foi muito mais fácil do que eu esperava. Parece que outros livros do Foucault são mais difíceis, mas esse aqui me surpreendeu pela fluidez. E, finalmente, um que também não estava nos planos, mas me chamou, então eu resolvi pegar, O Casaco de Marx, do Peter Stallybrass, da Autêntica. E esse livro foi organizado e traduzido pelo Tomás Tadeu. Se eu não me engano, esse livro foi indicação da Olivia há muito tempo. E eu não sei quase nada sobre o autor, não tenho Wikipédia sobre ele, eu dei uma procurada. Só sei que ele é professor nos Estados Unidos, professor de literatura na Universidade da Pensilvânia. Mas nesse livro ele fala, bom, Casaco de Marx, Roupa, Memória e Dor. Esse é o subtítulo. O livro é um compilado de 3 textos do Peter Stallybrass. Não tenho certeza se eu posso chamar de ensaios, mas eu acho que são ensaios, porque é um texto mais livre mesmo, embora ele também use citações, coloque notinhas de rodapé. Aliás, acho que a nota não está no rodapé não, a nota fica lá no final, tá? Mas o autor coloca a sua voz pessoal para falar a respeito das roupas, de como a gente acaba negligenciando o papel que as roupas têm, não só de uso, mas de valor de memória, valor de dor, que é o que ele coloca aqui, né? Que são objetos muito carregados e que a gente às vezes acaba falando muito do consumismo em relação à roupa, de como é material, então a gente deve tratá-las como algo menor, né? Que a gente deve se focar sempre no que é intelectual e não no que é material. E ele vai dizer que não. E aí abrem-se os 3 textos, né? O primeiro texto, para mim, o meu favorito, se chama A Vida Social das Coisas, Roupa, Memória e Dor. E aí ele conta como é que ele, autor, resolveu começar a escrever e a pesquisar sobre roupas. Foi a partir do momento que um grande amigo dele faleceu e deixou para ele uma jaqueta bem gasta
E quando ele veste a jaqueta do amigo, ele sente a presença do amigo, que era uma coisa que ele não tinha sentido até então, desde a morte desse amigo. Então a força de memória, a força de personalidade que aquela jaqueta trouxe para o autor foi o que o levou a ficar curioso a respeito do tema. Com essa materialidade da roupa, com o fato de ela ser duradoura, mas perecível, ou seja, ela dura bastante tempo, mas não para sempre. E também fala dos significados, dos simbolismos que a roupa pode carregar, inclusive em várias sociedades. Ele vai falar um pouquinho, eu acho que dos astecas ou dos maias, da Revolução Industrial na Inglaterra, enfim. O segundo texto chama-se O Casaco de Marx, e vai falar do fetichismo da mercadoria, na teoria marxiana, e sobre o próprio casaco do Marx, porque o Marx tinha um sobretudo que ele frequentemente tinha que penhorar. O Marx, por muito tempo na vida dele, foi extremamente pobre, inclusive dependia de que o Engels e algumas outras pessoas o sustentassem de alguma maneira, porque ele não tinha dinheiro sequer para comprar papel para escrever, e ele tinha uma família, né? Então era muito comum ele ir lá penhorar as roupas das filhas, penhorar o seu próprio casaco. E o problema é que sem esse casaco ele não podia entrar no Museu Britânico, que era onde ele fazia as pesquisas para o livro que ele estava escrevendo, que era o Capital. E assim, eu fiquei impressionada com a condição de pobreza do Marx. Eu sabia que ele tinha sido pobre, mas não nesse nível. E esse texto vai falar também do papel das lojas de penhores, principalmente no século XIX. Eu achei que seria um texto um pouco mais emocional e ele foi para um lado mais racional. Então não gostei tanto assim. O terceiro texto chama-se O Mistério do Caminhar. E nesse texto o autor se debruça sobre os sapatos, sobre o caminhar mesmo, né? Como é que o nosso corpo evoluiu para esse equilíbrio entre duas pernas, que é um equilíbrio muito tênue. Qualquer coisinha a gente já fica sem andar. E é bem legal porque ele analisa as peças Édipo Rei, do Sófocles, e o Rei Lear, do Shakespeare, fazendo uns paralelos e analisando a partir dessa perspectiva do caminhar e dos sapatos também. Então, como eu falei, foi um livro mais técnico do que eu esperava. O texto que eu mais gostei foi o primeiro, eu achei o mais emocional, que era o que eu realmente esperava desse livro. E aí, finalmente, queria falar sobre um outro filme que eu assisti em janeiro. Então, eu assisti 2 filmes, que é bem raro. 2 filmes baseados em livros. O primeiro foi O Bebê de Rosemary, do Polanski, e o segundo foi O Talentoso Ripley, dirigido pelo Anthony Minghella, e é um filme de 1999. Eu li O Talentoso Ripley em dezembro, eu acho. Gostei bastante, é um livro meio de suspense, mas tem também uma atmosfera de praia, de viagem ao mesmo tempo. Só que eu não gostei muito do filme. Embora eu tenha achado a parte, sei lá, de fotografia interessante, combina com o livro, eu achei que tem algumas coisas nada a ver no filme e fiquei meio irritada. Se você já assistiu ao Talentoso Ripley, por favor, me conta aí nos comentários se você gostou, principalmente se você também já leu o livro, pra gente poder comparar. E como sempre, se você quiser adquirir algum desses livros que eu mencionei aqui no vídeo, ou qualquer outro livro, você pode usar os meus links que estão aí no box de descrição, que comprando por esses links na Amazon, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma comissão pequenininha pela venda. Tá bom, gente? Obrigada por acompanharem, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim. A gente se vê no próximo vídeo de Book Haul. Um beijo, tchau!